e depois ficou provado, parece que a investigação, que não foi crime político, né? Na situação dele, me parece que naquele período houve um crime passional, né? Foi um crime de origem passional e que pegou ele em exercício de mandato, né? Mas que não foi uma coisa direcionada ao mandato do vereador. Então eu acho que os poderes constituídos não podem não podem deixar de cobrar das autoridades policiais uma investigação exemplar desse fato, que é para toda a sociedade, né, ficar sabendo, e os responsáveis por esse crime hediondo que ceifou 2 vidas, né, que enlutou 2 famílias, além dos amigos e as pessoas que admiravam, né, as pessoas que faleceram nesse episódio. Então tem uma obrigação, não só com os parentes das vítimas, mas com toda a sociedade. Né? E o que está, você tem que reforçar, você colocou muito bem, o que está na razão, na essência dessa ideologia da competição, de uma sociedade que enaltece a competição, enaltece o consumismo, o individualismo, coisa e tal, não enaltece a solidariedade, a fraternidade entre as pessoas, onde o ter vale mais do que o ser, que está na base disso aí, isso aí banalizar a vida é banalizada em função dessa ideologia. É ou não é? A gente pode sofrer isso também, a gente pode ser vítima disso também, está aí. A gente está vivendo numa roleta russa, qualquer momento, pode acontecer com a gente. Por quê? Porque a sociedade está baseada com essa ideologia, em que o ter vale mais do que o ser. Isso é básico. É verdade. Leva à reflexão, né? Tem muita gente ameaçada nesse país, vários líderes, por exemplo, de trabalhadores rurais, de sindicatos de trabalhadores rurais, estão ameaçados. Teve um episódio famoso que tomou conta de todo o Brasil, que foi o assassinato daquela missionária norte-americana, a Dorothy Stang. Esse caso do Marcelo Freixo, que eu ia citar, eu tive que interromper por causa do telefonema. O Marcelo Freixo, gente, é um deputado estadual do PSOL, lá no Rio de Janeiro, né? Ele foi presidente da CPI das milícias em 2009 e foi responsável, evidentemente, junto com alguns outros investigadores, de mapear o quadro das milícias no estado do Rio de Janeiro, porque só se tinha olhos para o tráfico de drogas. E tinham comunidades que não eram dominadas pelo tráfico de drogas, eram dominadas pelas milícias, né? Num estudo recente, Babad, o Núcleo de Estudos da Violência da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele fez um estudo recente, eu já abordei esse tema aqui em programas passados, e eles fizeram um mapeamento de toda a cidade do Rio de Janeiro, não do estado, fizeram um mapeamento de toda a cidade do Rio de Janeiro, e eles levantaram que existem hoje 959 favelas no Rio de Janeiro. Dessas 959, 559 são dominadas pelo tráfico de drogas e 400 são dominadas pelas milícias. Né? E o governo Sérgio Cabral, ele atua basicamente em cima do tráfico de drogas e não atua em cima das milícias. Né? Isso foi hoje. Um estudo recente, realizado no final do ano passado, de 2010. Então, para que você tenha uma ideia, todas as 13 ou 14 UPPs que o governo fez, foi todas em cima de favela de tráfico de drogas. Só uma, que é o da comunidade chamada Batã, lá no Rio de Janeiro, é que tem as 2 coisas na comunidade, tráfico de drogas e milícia, que brigam, inclusive, entre si. Estão disputando o território. Então, de 2009 para cá, a milícia está crescendo e o governo do estado não tem um aparato específico em cima das milícias. Até porque elas, às vezes, são lideradas por agentes públicos, por policiais militares, ou aposentados, ou que deixaram a força, né? Gente do corpo de bombeiros. Então, há uma inter-relação. E a milícia, ao contrário do tráfico de drogas, ela tem mais poder, ela começa a eleger parlamentares. 4 foram caçados no ano passado, e esse ano foi mais um, que foi o vereador Deco, que recentemente foi preso dentro da Assembleia Legislativa, da Câmara de Vereadores. Né? E esse vereador, inclusive, numa palestra que o Marcelo Freixo foi fazer na Câmara de Vereadores, o Marcelo é deputado estadual, né, da Alerj, ele foi fazer uma palestra na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro sobre milícias. No corredor, esse miliciano chamado Deco, que é um vereador, virou para o Marcelo Freixo e falou, na passagem, a minha vontade é te dar um soco na testa. Evidentemente que não era soco. Soco, né? entre aspas. Que não era soco. E logo em seguida ele foi preso com provas, né, cabais do envolvimento dele com as milícias.
E a gente sabe, Babate, que já há presença miliciana na região dos lagos, o que é muito triste. Mas ainda oficialmente não se tem um estudo sobre não, isso, aqui né? não, aqui na nossa região não. Mas há relatos, assim, velados, né, das autoridades públicas, né, da presença de miliciano, que é aquela presença clássica, gatonete, vans, venda de gás. Ainda não é aquela coisa tão ostensiva, né, aqui na região, mas já há uma presença embrionária grilagem, e crescente. grilagem, né, ocupação, grilagem. Exatamente, e isso é problemático. Então ninguém tem coragem de tocar nesses assuntos. A gente não vê nenhum programa na mídia local que aborde essa questão. Talvez o fato da gente não ter poder na cidade, né, talvez o fato de nós sermos cidadãos comuns, nos dá essa condição, às vezes, de falar isso com total independência e naturalidade, né? E agora, deveria a questão, esse modelo de urbanização, né, de cidade partida, centro e periferia, entendeu? Que gera, entendeu, a gente não sabe ainda, entendeu, tem que ter um estudo, já que tem uma universidade aqui em Cabo Frio, as universidades deveriam estudar, entendeu, o crescimento da periferia, entendeu? Quantas favelas tem Cabo Frio? É ou não é? É. Porque isso é o modelo que se dá no Rio de Janeiro, que tem esse estudo lá, feito pela universidade lá, aqui é o micro, né? Lá é um mas macro, aí é a estrutura da universidade pública, né? Tem pesquisador. Eu, com todo aqui respeito, é privada, né? com Universidade todo respeito, privada, né? As privadas, a gente sabe que a universidade privada, ela, independente de ensinar, Babado, ela tem um caráter mercantilista. Então, de repente, ela pegar professores, desviar para pesquisa acadêmica, eles vão ter que contratar outro para botar na sala de aula. E eles procuram. Custo, vai aumentar, vai diminuir então, o lucro, né? Não é educacional e no sentido de pesquisa, o que deveria nortear o ensino universitário. É isso que norteia, construir ciências. Extensão. Exatamente. Além do... Eu, com todo respeito, né, a gente conhece muita gente séria que está envolvida nos projetos educacionais. Eu citaria o Guilherme Guaral, o professor Paulo Coty, são pessoas seríssimas. Mas, às vezes, a própria estrutura... Chicão, quando estava... Chicão, mas a própria estrutura que é montada no ensino das universidades privadas, que elas são feitas para também gerar o lucro, às vezes impedem, porque eu tenho certeza que um cidadão desse, o Guaral, queria realmente se dedicar, ter um espaço maior da vida acadêmica dele para se dedicar a esse tipo de pesquisa. E ele, que é preocupado com a cidade, né? Exatamente, com a polis, exatamente. Ele deveria, até para planejar a cidade, para tentar humanizar a cidade, né? Deixar um projeto que a cidade não seja partida, né? Exato. É por isso que a gente briga tanto pela opção por uma universidade pública na cidade. Uma cidade com o tamanho de Cabo Frio, com o potencial que a gente tem, com o orçamento. Tem muita cidade, Babade, até de porte orçamentário menor do que a nossa, que tem universidade pública municipal, entendeu? Eu acho que um esforço nesse sentido tem que ser pensado pelas cabeças pensantes que estão no governo, né? Então, aí quando a gente comenta uma situação dessa, as pessoas que estão lá do outro lado não podem querer fazer beicinho e tem que entender que é uma crítica consistente, justa, é um desejo, porque eu sou um cidadão, eu digo aí, de classe média baixa. Eu teria muita dificuldade, se meu filho quiser ser médico, de custear um ensino de medicina para o meu filho, se ele quiser ser... Não que eu acho que ele tem que ser doutor, não, ele pode ser um técnico, eles vão ter liberdade feliz, né? Ele tem que escolher o caminho exatamente, dele. Mas eu acho que às vezes o filho do trabalhador mais simples, ele tem um desejo, e por não encontrar um caminho que seja natural, que é ser engenheiro, aqui tem curso de engenharia na Veiga de Almeida, não tem? E às vezes o cidadão ali, humilde, trabalhador, ele não suporta a condição de pagar uma mensalidade dessa. Então, quando a gente fala isso, a gente fala na questão coletiva, gente. O que norteia a participação de pessoas como nós. É o bem comum, né? A coletividade. É o bem comum, é a coletividade. Às vezes, não fala em causa própria, aquela questão dos 21 vereadores que a gente defendia aqui. Vocês estão defendendo isso porque o PSOL tem mais chance. Tudo bem, tem, mas não é em nome do PSOL que a gente defende em nome de uma representatividade maior, da possibilidade de aumentar debate. Não tenho certeza se tem. Nenhuma. Outro dia... Porque a gente não sabe mensurar qual é o tamanho de eleitores que têm liberdade de voto mesmo, vota de uma forma livre. A gente não sabe mensurar o tamanho desse eleitorado. Ninguém sabe. E ninguém tem certeza de nada. Quem vai decidir tudo na urna lá
de forma soberana, pelo menos a gente espera que seja, de forma soberana, é a população que vai avaliar da forma dela, do entendimento que ela tem, e tomar as decisões de mudar ou de manter. Isso aí é uma questão que a população tem que decidir. Que outro dia o vereador Fernando Comilão falou, tem partidos aí que nem com 58, 64 vai conseguir. Quer dizer, é claro, ninguém está dizendo que a tarefa é fácil. E aqui a gente tem uma vantagem, a gente não fica fulano de tal falou, não. A gente, quando fala, a gente fala o nome da pessoa. Até porque a gente não está atacando a pessoa, a gente está retratando o que foi dito, retratando a ação que foi colocada. Então não precisa ter o pudor de chegar. Outro dia a gente recebeu uma crítica, que eu acho até justo. Se a pessoa pensa assim, nanismo eleitoral, foi essa o adjetivo, nos adjetivaram. Nós reconhecemos o nosso nanismo eleitoral. É verdade, é fato. Problema nenhum, isso a gente recebe essa crítica, esse adjetivo. É real, tranquilidade. é real. E a pessoa que o fez tem todo o Agora, o direito voto a qualquer democrático preço, não, né? Agora, O o nosso nanismo é eleitoral, não é ético, não é moral, não é de conveniência, entendeu? Então nós vamos continuar, porque se fosse a gente buscasse o caminho mais fácil, a gente não estava fazendo política no PSOL ou num outro partido de esquerda qualquer, a gente ia buscar os caminhos onde é mais fácil, não é o nosso objetivo. O que a gente quer, eu acredito que o que eu quero também seja o que você quer, Babá, é poder participar ativamente de um processo de mudanças, participar ativamente de um processo de transformações nas ações políticas, mas que não envolvam só a gente, que envolvam toda a sociedade. Né? Eu, como um cidadão de classe média, eu vou ser muito menos impactado por uma decisão errada de governo do que o cidadão que está lá, que tem um emprego menor, um emprego que ganha menos, entendeu? Ele vai sofrer um impacto muito maior de políticas públicas que deixarem de ser feitas. Que eles precisam mais, agora, né? nem Que a gente por isso, se vira. nem por eu estar numa condição, sei lá, não sei se pode dizer privilegiada, apesar que nesse país, relação aos desempregados, eu vou deixar de fazer a minha luta, entendeu? E às vezes a gente recebe umas críticas tão bobas, babá. Outro dia teve um cidadão que chegou para mim e falou assim, você se diz socialista e gosta de jogar tênis. Eu jogo tênis desde a minha adolescência, quando eu morava em Niterói. Sinal, o tênis esporte, há muito tempo deixou nos de países ser um esporte ditos socialistas, o esporte é bem desenvolvido, todo mundo tem acesso, né? O leste Aqui europeu, só a elite, comunista, só a elite lá produz jogadores e jogadoras até hoje. Então o tênis não tem essa característica elitizada. Agora, eu estou citando isso porque o cidadão que usou isso, usou para desqualificar, como diz assim, você tem um discurso e uma prática diferente, como se o ato de praticar esporte, que é altamente saudável, né? E eu acho que todo governante devia estimular. Eu acho que né? todo Futebol, mundo tinha que ter acesso, tênis, basquete, vôlei, devia ter praças públicas de esporte. O prefeito está prometendo agora no Araci Machado, né? Fazer um complexo ali. Agora, hoje, 2011, a cidade, ao longo aí desses últimos 16 anos, recebeu verdadeiras fortunas e a coisa não saiu. E aí? Então aí a gente aqui não vai fazer uma crítica objetiva sobre um fato desse, porque se tivesse sido feito há 16 anos atrás, eu garanto, Babade, muito jovem que está na criminalidade tinha sido resgatado pelas atividades esportivas. Eu gosto muito quando vejo na televisão as pessoas falarem do esporte. Porque o resultado do processo educacional e cultural esportivo, né? Educação é a médio e longo prazo, né? A médio e longo prazo, né? Exato. Não é, por isso que se investe pouco em educação, porque o retorno eleitoral não é logo, não é né? momento, porque pega a garotada, né? Então, e a produção já avisa que está acabando o tempo. Não é uma hora, né? É uma viagem, né? Mas é isso, gente. A gente quer deixar esse recado, né? Mais uma vez aqui, a gente quer deixar o nosso protesto de estima, de consideração, de solidariedade aos familiares, aos amigos do vereador Aris Bessa. Não só deles, mas de todas as vítimas do rapaz desse também, processo. do Luciano, de todas as que a gente vítimas não pode do processo. Só falar né? do Aris Bessa, o outro rapaz lá foi vítima também da Não, do e atentado. outros também, vítimas de uma forma ou de outra, geral. se solidarizar com a dor, porque uma situação dessa pode atingir todos nós. Ontem, uma menina de 13 anos foi atropelada por um caminhão, quer dizer, imagine o drama dessas pessoas também lá. Então, tragédias acontecem todo dia e a gente quer deixar aí o nosso respeito e a nossa solidariedade, né? E antes, Babade, de fazer o sorteio aqui do livro, eu quero deixar uma frase hoje,
É uma frase, digamos, franciscana, uma frase de São Francisco de Assis, e eu acho que serve também de reflexão a gente que está aí paradão, nessa inércia, porque acha que não pode fazer nada, né? E São Francisco de Assis, né, lá atrás, né, Babá? Bem lá atrás, disse uma frase que é a seguinte, e olha como é que ela está atual, né? Aí a gente tem que colocar aqui o óculos. Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. Né? Olha só que coisa bacana. Vou repetir para marcar. Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. São Francisco de Assis. Né? Tem uma vida muito bonita. Quem quiser saber da vida, tem um filme antigo, relativo da década de 70, 80, Irmão Sol e Irmã Lua. Que é inspirado na história dele. Que era uma pessoa rica, que se despiu de tudo, né? Saiu. Muito bonita a história dele. Esse é o verdadeiro traidor de classe. Traiu os ricos e veio se juntar com os pobres. Até agora vamos dar aquela balançada, né? Para ver aqui quem vai ser o feliz ganhador aqui do livro do Chico Buarque, né? O Leite Derramado. E foi a professora Maria Antônia, né? Que nos acessou aqui pelo telefone. Final de telefone 6203, né? Pedi aqui a companheira aqui da produção para fazer um contato aqui com a professora Maria Antônia, para que ela possa aí ver a melhor forma aí de receber. Meus parabéns, Maria Antônia. Essa obra aqui do Chico Buarque, né? Gente, quero me despedir mais uma vez de vocês, marcar um novo encontro aí para a próxima quarta.